Bom, pessoal, estou entrando aqui na live, 5h30. Queria que alguém comentasse aí no chat se está tudo certo, se a voz está boa, se está dando para me ouvir, para a gente poder conversar com o meu ilustre convidado de hoje, que eu adoro, e foi um convidado assim que muitas pessoas pediram para eu avisar quando eu fosse fazer live com ele de novo. Então, está ele aqui. E o que eu queria dizer antes da gente começar é o seguinte: eu não consigo definir direito o trabalho e as ideias do Nepô, né? Porque elas são muito mais no nível de entender, de absorver, do que de saber descrever. Eu só sei que desde a primeira palestra que eu assisti dele, eu fiquei encantada, né? E o que ele abordou nessa palestra foi... O que fez mais sentido para mim, na verdade, nessa palestra, foi a questão da descentralização. Né? Esquecer um pouco, principalmente agora que a gente está nessa esquerda-direita, e se defende um, não defende o outro, se critica um, é porque não gosta, é porque defende o outro. A questão toda que a gente precisa é descentralizar. E isso tem tudo a ver com o que eu acredito e até com as ideias do próprio Novo, né? Do próprio Partido Novo. Né? O poder está no cidadão. Então, desde que eu comecei a minha história de ativista, eu percebi que as mudanças realmente estão nas nossas mãos. Depois, lendo mais sobre as ideias bimodais, as coisas que ele fala, né, em especial agora, em tempos de pandemia, fez ainda mais sentido para mim o quanto nós temos que aceitar as mudanças, o quanto nós temos que ser mais flexíveis, adaptáveis, o quanto que o quanto a gente tem que abrir as nossas cabeças e pensar diferente, né? Diferentes formas de sobreviver em todos os campos. E quem está agora conseguindo minimizar os efeitos dessa crise, né, da crise na pandemia, é quem está a um passo, quem já estava a um passo à frente, ou quem rapidamente se adaptou, se reviu e correu atrás, né, para se adaptar aos novos tempos, nos negócios, na educação, no comércio, na medicina, essa flexibilização, abrir a mente para o novo, foi tudo. Né? Então, nessa semana em especial, onde a gente viu a paralisação aí dos motoqueiros que trabalham por aplicativo, eu pensei muito nas ideias do Nepô, porque ele usa muito o exemplo, né, da uberização como uma situação de ruptura. Então, será que o que eles pleitearam nessa greve, nessa paralisação, é uma forma de retroceder ou de aperfeiçoar essas novas relações de trabalho? E é sobre tudo isso que a gente vai conversar agora. Eu vou chamar o meu convidado. Nepô, deixa eu te botar teu áudio. Boa noite, né? Já quase noite. Aqui está tudo escuro. Boa noite. Isso aí. Adriano, prazer estar aqui de novo, da gente conversar aí sobre uberização, falar sobre o futuro e sair do mimimi danado que tem aí no mercado, um mimimi geral. E eu vou explicar, hoje você está dizendo, não consigo definir. Hoje eu vou explicar por que a gente está conseguindo enxergar determinadas coisas para ajudar as pessoas também a caminharem numa determinada direção para compreender esse novo século. Hoje eu vou dar a pista, vou dar o aeroporto para o pessoal poder posar. Oba, adorei! Você acha que a gente deve, Nepô, resumir um pouquinho das suas ideias antes de entrar no assunto da live de hoje, que é mais essa relação de trabalho, a paralisação? Você acha que a gente deve dar deixa eu dar uma posicionada. Pra gente. Isso, olha só. Deixa eu dar uma posicionada aí para a galera, que é a seguinte. O que nós estamos vivendo nesse novo século? Qual é o que a gente está vivendo? Nós estamos vivendo um macro movimento, Adriana, presta atenção, macro movimento de sobrevivência dos sapiens. Vou repetir. Macro movimento de sobrevivência. O que aconteceu? Depois eu estou estudando isso há 20 anos. 20 anos esse maluco que está falando para vocês aqui, 20 anos, né, trabalhando com a internet há 40 anos,
porque eu comecei na internet em 1993, como pesquisador da RNP, 1993. Não chamava internet ainda. E comecei a escrever sobre internet o primeiro livro foi em 2006, vai fazer 14 anos. E eu já comecei a dar aula em pós-MBAs. Então, olha só. Nós criamos aqui a necessidade de criar uma ciência nova. É por isso que a gente está conseguindo enxergar melhor. Nós criamos uma ciência que se chama, Adriana, antropologia da sobrevivência. É uma ciência guarda-chuva. A antropologia da sobrevivência, o que ela faz? Ela estuda os movimentos de mudança do sapiens na macro-história. Pô, o que é macro-história? Vamos lá. Cosmohistória é a criação, Big Bang, quando o planeta surgiu, expansão do universo. Cosmohistórica. Macrohistória é mudanças milenares. Macrohistória, mudanças milenares. Depois você tem uma mesohistória, que é uma mudança século, de um determinado século. Vai para o século. Depois você tem a microhistória, vai trabalhar nas décadas. E depois você tem a hipermicrohistória, que você trabalha no ano, 2 anos, ou na própria semana, e aí você pode falar da microhistória. Qual é o problema que a gente está tendo, Adriana? Nós estamos tendo um problema que é o seguinte: nós estamos tentando entender o novo século analisando a super microhistória. Não vai conseguir entender. Nós estamos fazendo um movimento que é um movimento macro-histórico, milenar. Mudanças milenares acontecem. Quais são? Chegada dos gestos, quando a gente começou a gesticular, os sapiens, oralidade, chegada da oralidade, mudanças de mídia, criando novas civilizações. Depois, escrita manuscrita, 7.000 anos, 8, 7.000 anos. Depois, escrita impressa, há 550 anos. Depois, meios eletrônicos de massa, cento e tantos anos. E agora, digital. Então, o que acontece? São macro-movimentos. Ou eu olho para isso e digo, olha, estamos de novo, de maneira recorrente, mudando a mídia na sociedade. E aí a gente se pergunta, o que acontece, Adriana, quando a gente muda a mídia? A mídia é a placa-mãe. A mídia é a placa-mãe. Tudo na sociedade, tudo, absolutamente tudo na sociedade humana está baseado na mídia. Nada está fora da mídia. Eu aprendo por causa da mídia, eu negocio por causa da mídia, eu vendo por causa da mídia, né? Eu me relaciono, eu caso por causa da mídia, porque o cara tem que pedir em casamento falando, né? Ele manda e-mail, ele consegue trabalhar por causa da mídia, tudo é mídia. Então, quando você muda a mídia, a forma que a mídia se organiza, a sociedade muda tudo a sociedade. Então, a gente está vivendo hoje uma mudança que a gente pode dizer que, ao longo dos séculos ou dos milênios, nós tivemos, então, gesto para oralidade. Primeira, oralidade para escrita. Segunda, olha, milenar. Escrita manuscrita para escrita impressa. Terceira, escrita impressa para os meios eletrônicos de massa. Quarta, e digital, quinta. 5 mudanças milenares. Não é à toa que a galera fala, mas está tudo novo. O novo normal, por quê? Porque a gente está mudando a mídia, galera. Diz lá o nosso amigo Marshall McLuhan, 70 anos. Mudou a mídia, mudou a sociedade. Diz o nosso amigo Clay Shirk, americano, que ainda está vivo. Mudou a mídia, mudou a sociedade. Diz o nosso amigo Pierre Levy, mudou a mídia, mudou a civilização. Então, a gente tem que entender que nós estamos mudando a placa-mãe da sociedade. E aí a gente vai começar depois a falar desses motoqueiros. Então, a placa-mãe da sociedade, nós vamos supor, a gente rodava o Windows antes da internet. E agora virou Linux. Então, não roda.
Você chega lá com o teu sistema operacional, vou botar um cartório para rodar. Aí vai lá com o sistema do cartório, não roda. Você vai entrar com o sistema da TV Globo, não roda. É o negócio aí da TV Fla, não roda. Por quê? Porque a placa-mãe mudou. Qual é a diferença, Adriana? Agora, nós estamos fazendo uma mudança de velocidade. Se a gente pegar as outras mudanças, chegada da escrita, da oralidade, foram milhares de anos para você dominar isso. A escrita, milhares de anos. A escrita impressa, da escrita impressa, 1450, para as revoluções liberais de 1800, até a francesa, nós tivemos 350 anos. Só que agora a gente encurtou muito. É por isso que a galera está assustada. É muita mudança, muito rápida. E o detalhe, Adriano, nós não temos teoria para explicar o que está acontecendo. Então, o que a gente fez na nossa escola? Eu tenho uma escola de futurismo. A nossa escola de futurismo, depois de estudar, resolveu trabalhar como ferramenta a antropologia da sobrevivência. Então, a antropologia da sobrevivência é um guarda-chuva, pega tudo. Pega economia, pega ciência política, pega comunicação, pega ciência da informação, pega sociologia, pega psicologia, pega educação, pega tudo, pega direito, pega tudo. E aí a gente vai analisar, a antropologia da sobrevivência vai analisar qual é a tendência que a gente tem nessa nova sociedade, como é que isso vai se dar em cada um dos setores, como é que isso vai se dar em cada um dos setores e para onde nós estamos caminhando. Então, quando você fala, né, por que quando você fala as coisas são muito diferentes? É porque o embasamento filosófico, teórico que a gente tem é o adequado. Mas tem várias versões. Não, existe uma coisa chamada adequação. Se eu vivo uma pandemia, eu tenho que estudar as pandemias do passado. Se eu vivo um terremoto, eu tenho que estudar os terremotos do passado. Se eu vivo uma revolução, se eu vivo uma guerra, eu vou estudar as guerras do passado. Se eu vivo uma revolução social, eu vou estudar as revoluções sociais do passado. Se eu vivo uma mudança de mídia, eu tenho que estudar as mudanças de mídia do passado. É um negócio tão óbvio que você que está me ouvindo aí, você vai falar, mas isso que esse cara está falando é tão óbvio, mas ninguém consegue chegar nisso. Porque a galera não quer largar o osso, porque estudou, aí não vai chegar a jogar fora o que estudou, e aí fica lá se amarrando em coisas que não funcionam. Então, a antropologia da sobrevivência é uma coisa importante, Adriano. A antropologia da sobrevivência trabalha com 3 grandes macro-forças que atuam na civilização. 3. Existem 3 macro-forças que atuam na sobrevivência. Só 3. E a gente só analisa essas 3. Vamos lá, Adriana. Número 1. A causa de tudo. Por que o mundo está mudando? Por que o mundo está mudando? A causa de tudo. Eu vou falar e você vai dizer. É tão óbvio isso, é que as pessoas ficam com raiva. Porque é tão óbvio que a galera fala, mas por que ninguém vê isso? É porque é óbvio. A coisa, às vezes, é tão óbvia que as pessoas não veem. Então, vamos lá, Adriana, presta atenção. Às vezes é preciso falar o óbvio, né? Vamos lá. Mamãe, presta atenção. Quantos filhos você tem, Adriana? Só uma. Só uma. Então, vamos lá. Adriana, mamãe, está com a filhinha, não estou falando agora, mas vamos supor que no momento antes, está com a filhinha. Eu acho que eu vou ter mais um. A Adriana vai ter mais um filho, que lindo, vai ter mais um filho. Aí a Adriana vai ter mais um filho, tem um, vai ter mais um. Aí vem trigêmeos. Deus meu! Olha só, vamos analisar a situação da Adriana, a casa dela. Ela tinha um filho, presta atenção, galera. Mamãe tinha que produzir quantos pratos de comida todo dia? 3. Aí veio mais 3 filhinhos, são 4. Então já são 12 pratos de comida todos os dias, Adriana. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: se a mamãe Adriana tinha um filhinho e tinha um modelo de apartamento, de cozinha,
de ambiente em casa, da estrutura toda, de como ela educava os filhos, vamos supor. Aí vem mais 3, são 4. Não vai mudar tudo na casinha da Adriana? Sim ou não? Tudo. 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 Sabe como é o nome disso que está acontecendo na casa da Adriana? Quando ela recebeu os trigêmeos? Eu vou dar o nome para vocês entenderem o que está acontecendo nesse novo século. O nome se chama, é o seguinte, ó, complexidade demográfica progressiva. O que aconteceu na casa da Adriana? Houve a complexidade demográfica progressiva. Então, no momento que ela aumentou o número de filhos, tudo na casa dela vai ter que se adaptar para o novo patamar de complexidade demográfica. E aí é por caos, né? Pô, a minha filha que dormia sozinha no quarto agora vai ter 3 irmãozinhos. A casa que tinha 2 quartos agora vai ficar todo mundo amontoado. A sala que era preparada para uma determinada conjuntura ali vai mudar tudo, né? Então, a pergunta, aí vamos colocar da seguinte maneira. Então, eu estou falando do apartamento de 2 quartos da Adriana, tá certo? Agora vamos colocar isso no planeta, para vocês entenderem. Em 1800, nós éramos 1 bilhão. Hoje nós estamos chegando a 8 bilhões. 1 bilhão, 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. 8 bilhões, você vai botar aí 24 bilhões de pratos de comida todos os dias. Então, qual é o motivo das mudanças do nosso planeta, Adriana? Abrigar, alimentar esse pessoal. Nós estamos vivendo uma crise demográfica que a antropologia da sobrevivência, esse é o primeiro fator macro histórico, aumento demográfico, tá certo? Beleza. O segundo fator macro histórico é a mídia. A mídia, ela vai naturalmente sendo demandada que a gente tenha uma mídia mais sofisticada para resolver os problemas da complexidade demográfica. Fator causante, complexidade demográfica. Fator detonante. Por que não aconteceu essa história toda? O novo normal não surgiu em 1950. Por que o novo normal não surgiu em 1980? Porque não tinha mídia para poder promover as mudanças. Terceiro fator, Adriana. Quando a gente aumenta a população, quando a gente muda a mídia, aí vem a história. E aí isso é muito importante para os liberais que estão ouvindo isso aí. Galera da escola austríaca, galera que estuda economia, etc. Papá. Presta atenção, galera. O ser humano, depois que ele aumenta a população, depois que ele cria a mídia, ele vai criar um novo modelo de administração. Esse novo modelo de administração é modelo estrutural de administração. Não é o modelo que a Shell está usando e a Esso está usando outro modelo. Não é esse modelo. É o modelo estrutural de como nós criamos. Todas as organizações trabalham em cima de um modelo estrutural de administração. Então, está aqui a organização e aqui está a mídia. Aí nós criamos um modelo de administração, e aí quando a gente for falar de uberização, o pessoal vai entender. Você coloca a organização. Então, a mídia define o modelo estrutural de administração e a organização é definida pelo modelo estrutural de administração. O que nós estamos vivendo? Nós estamos criando, nesse novo século, um novo modelo estrutural de administração. A mudança que a gente está passando, é por isso que o meu livro chama Civilização 2.0, que até a chegada da internet, o ser humano imitava os lobos. Depois eu vou explicar isso. Depois da internet, com a uberização, nós iniciamos a possibilidade de imitar as formigas. Nós criamos um modelo de administração, um modelo de comunicação,
que permite que a gente crie uma espécie de formigueiro. O Uber é um formigueiro, o Waze é um formigueiro, o Mercado Livre é um formigueiro, o Airbnb é um formigueiro. É igualzinho ao formigueiro. A gente está imitando as formigas. O que a senhora me diz, Adriana? Eu quero que eu como já vi suas palestras, né? E então eu entendo um pouco disso, mas eu queria que você explicasse para o pessoal o que é imitar as formigas, aquele modelinho que a formiga para ali, todo mundo, ela mostra o caminho, todo mundo segue. Eu acho legal. Galera, vamos lá, galera. Vamos lá, que não é complicado. Vamos lá. 3 exemplozinhos para você entender. Tchuf, vai entender rápido. TV Globo. É lobo. Globo é lobo. Então, vamos lá. A TV Globo, como é que funciona? Tem lá o diretor-geral da TV Globo, o editor lá das notícias do Jornal Nacional. Chegou uma notícia. Aí, o que acontece? Ele lê a notícia. Presta atenção, galera. É lobo por causa disso. É som. O texto escrito é um som publicado em papel. Então, ele lê a notícia. Aí ele avalia se vai entrar ou não vai entrar no ar. Então, ele controla o acervo da televisão. E por que ele controla? Porque não tinha alternativa. Nós não tínhamos uma mídia que permitisse fazer diferente. Então, é uma administração sonora, que é o que os lobos usam, e por causa disso os lobos têm líder alfa. Vamos para o Netflix. O Netflix, o que ele fez? Ele digitalizou a TV Globo. Digitalizou a TV Globo. Então, o que ele pegou? Ele pegou a TV Globo, colocou, como todo mundo está fazendo, tirou a necessidade de você assistir no horário, você pode assistir a hora que você quiser, de onde você quiser, matou o local e matou o tempo. É isso que a digitalização permite, que é o que a gente está vivendo nessa pandemia. A morte do tempo e do local. De qualquer lugar, de qualquer coisa, em qualquer hora, você faz as coisas. Isso é digitalização. Então, o Netflix é a digitalização da TV Globo. Som é lobo. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. O gerente toma a decisão, recebe um papel ou ouve alguém falar e decide falando ou escrevendo. Tudo isso é lobo. Escrita, sonoro. O que inventou? Qual é a grande novidade da uberização? Aí vamos para o YouTube. O YouTube já é uberização. Qual é a diferença, Nepô? O cara publica no YouTube e ninguém toma, ninguém aprova. Uhum. Ninguém aprova. O cara publica. Aí as pessoas, curtindo ou não curtindo, visualizando ou não visualizando, o vídeo sobe ou desce. Olha a diferença, galera. Quando aquilo te agrada muito, você passa a se inscrever naquele canal. E quando te agrada mais ainda, você pede ali, toca ali para receber notificação de que aquele canal tem um novo vídeo, uma nova produção. É fantástico, né? Então, o que acontece? Galera, o que acontece? A gente começa, a partir da uberização, pela primeira vez na história do ser humano, na macro-história do ser humano, em função do aumento demográfico, nós começamos a ter um modelo estrutural de administração similar ao das formigas. Como é que funciona um formigueiro? O formigueiro é o seguinte, a formiguinha tem na bunda dela, ela tem um rastro químico que ela deixa, que eu chamo de mouse bundástico. Aí ela vem com o mouse bundástico dela, quando ela acha uma folha e uma comida, ela vem curtindo o caminho. Na hora que ela curte o caminho, a outra que vê que ela curtiu, ela entra pelo caminho porque sabe que ali tem comida, porque tem uma linguagem que as formigas usam, que é uma linguagem de baixa complexidade. Então, todas as formigas vão informando as outras, igual no YouTube, para poder
resolver os problemas do formigueiro. Então, quando a gente olha para a uberização, a gente já vê esse novo modelo estrutural de administração iniciando o processo. Isso é uberização. Então, na uberização, não pode ter carteira assinada. Por que essa galera está pedindo carteira assinada e não vai ter carteira assinada? Eu vou explicar por que não pode ter carteira assinada. Aí a gente já começa a entrar um pouco no assunto. Não pode ter carteira assinada pelo seguinte: tem que ser flexível, porque se o motorista do Uber é ruim, ele tem que sair da plataforma. E quem tem que decidir é o consumidor. Não pode ter um gerente dizendo ele entra, ele sai, porque não vai ter condição. O Uber tem hoje 27 mil funcionários para o mundo inteiro. Todo mundo, só 27 mil. E a maior parte dos funcionários é de trabalho interno. Eles não fazem RH. Não tem RH no Uber. Todo o RH do Uber é feito de maneira descentralizada. A promoção, a demissão, a admissão, é tudo descentralizado. Então, por que isso vai ser? E aí a gente tem uma coisa bem interessante, Adriana, que é a seguinte: por que isso vai ser uma macro tendência obrigatória? Por isso que o livro estou falando que vai ser obrigado. Eu, inclusive, vou escrever um artigo essa semana sobre isso. Olha só. Quando a gente trata de sobrevivência, a sobrevivência é a locomotiva da espécie. O resto tudo é vagão. No momento que eu tenho um sistema, que nem o do Uber, que eu consigo uma relação de custo-benefício melhor e que o consumidor está melhor atendido, não volta para trás, nunca voltou para trás, nunca vai voltar para trás. Pois é, mas eu queria que você desse um intervalinho para eu te falar isso. Eu fiquei com muito medo dessa semana, dessa coisa do voltar para trás, porque junto com as reivindicações, né, deles, tem também toda a força que não quer mudar. São os sindicatos, são os partidos que sempre pregam mais Estado, mais intromissão, enfim, há interesses aí. Isso não volta mesmo? Há uma maneira de você aperfeiçoar esse sistema sem retroceder? Exatamente. Então, olha só. Primeira coisa é o seguinte, Adriana. O mundo, se a gente olhar para o passado, a gente vai separar o mundo em duas zonas. Existe uma zona de abandono e existe uma zona de atração. Sempre vai haver isso. Toda a zona de abandono, ela está evitando de usar o que existe de mais sofisticado em termos de modelo estrutural de sobrevivência. Aí ela vai ficando vagão. Primeiro ela está no segundo vagão, vai para o terceiro, vai para o quarto, vai para o quinto, vai para o sexto, vai para o sétimo, vai para o oitavo. Foi o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela é claramente uma zona de abandono. Por quê? Porque ela optou por sair de uma centralização que a gente vive na América Latina e foi para uma centralização ainda maior. E aí simplesmente falta comida. Não tem como você resolver o problema da sobrevivência. Aí a galera faz o quê? Todo mundo vaza. Zona de abandono. Quando tem guerra, todo mundo vaza. O pessoal vai embora. É zona de abandono. A zona de atração é aquelas zonas que conseguem usar o que tem de ponta, o mais avançado em termos de sobrevivência dos sapiens. O Brasil, você vai falar, o Brasil pode ter um retrocesso? Pode. Pode virar uma zona de abandono? Pode. Isso não... Porque o que acontece? O futuro, ele não é um exército que caminha igual. Ele caminha desigualmente. A opção vai depender de uma série de fatores. Mas não dá para dizer se a gente vai
caminhar para a zona de atração ou vai virar a zona de abandono. Não dá para dizer. Agora, dá para dizer claramente o seguinte: se virar a zona de abandono, se não optar por essas inovações, em termos de administração, em termos de descentralização, o que vai acontecer? Nós vamos aumentar a nossa crise de sobrevivência. Isso não tem a menor dúvida. Então, vai começar a acontecer o caso da Venezuela, falta de comida, falta de remédio, falta de produto, falta de não sei o quê, falta de não sei o que lá. Então, cada país faz a sua opção dentro dos seus contextos. Então, quando a pessoa fala, mas o futuro... Então, o que eu digo é o seguinte: daqui a 50 anos, o que eu posso afirmar com clareza é o seguinte: no futuro, daqui a 50 anos, tudo que a gente chamar de zona de atração estará fortemente na direção da uberização, que não é o último estágio, depois eu vou falar. Tudo vai estar na direção da uberização. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Daqui a 50 anos, quem estiver na zona de atração estará promovendo a uberização. Né? Não vai ter carteira assinada, não vai ter gerente, não vai ter, quer dizer, cada vez menos vai ser zona de atração. E posso também afirmar claramente que tudo que é zona de abandono é aquela galera que não quis fazer nada disso. E aí naquela galera vai estar todo mundo querendo fugir para a zona de atração, que foi sempre assim. Por que o cara quer sair de Cuba e ir para os Estados Unidos? Porque é a zona de abandono para a zona de atração. Ninguém sai dos Estados Unidos para ir para Cuba. Por quê? Ainda que os Estados Unidos não sejam perfeitos, né? Eles preferem ter essa opção de ir para a atração, o entorno, as coisas que tem é muito mais atraente do que a zona que eles estão lá de abandono tecnológico, enfim, todos eles. Eu queria que você... eu vou falar uma coisa muito assim, específica agora, Nepomuceno, antes de você continuar para o futuro disso aí, da uberização. Hoje a minha filha que fez aquele TikTok anunciando o nosso encontro aqui, a nossa live, né? O nome dela é Giovana, ela está aqui no chat. E ela falou... Aí quando eu dei o material para ela, ela falou assim, mas por que, mãe? Não vai me dizer que você é contra a paralisação? Eu falei, não é que eu seja contra a paralisação. Se eles querem umas melhores, se eles querem adaptar o trabalho deles, se há como melhorar, que se melhore, que se exija, né, essas melhoras. Agora, sim, você tem que pensar que a forma de trabalhar deles é muito mais moderna, e aí eu expliquei. O que você diria para esses jovens, para a Giovana e para todos os jovens da idade dela, né, pô? Quer dizer, o que é a inteligência deles? O que está acontecendo com... Aí eu não estou falando da sociedade, eu estou falando com eles que trabalham. Essa galera que ainda não entendeu isso, que ali dentro eles não têm hora para trabalhar, que ali pode ser um complemento de um outro trabalho. Enfim, o que você diria para ela, para minha filha, Giovana? Giovana, olha só, deixa eu explicar uma coisa para você. A primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte. Voltando ao exemplo lá da tua mãe com os teus 3 irmãos aí, trigêmeos, tá certo? Então, olha só. Quando a sua mãe paparicava você, que era filha única, que era mimadona, aí o que aconteceu? Vieram os outros 3, a sua mãe teve que fazer naturalmente, o modelo de administração da sua casa teve que fazer naturalmente uma descentralização das decisões e da operação. Então, todo mundo passou a amarrar os sapatos, todo mundo passou a ajudar a lavar a louça, todo mundo passou a ajudar a arrumar a cama, todo mundo passou... Por quê? Porque não há condição, quando você aumenta a população, de você continuar centralizando tudo na mamãe. Você tem que passar para os filhinhos. Aí tua mãe disse para a galera, agora se vira, porque, agora não está dando mais não. 4 já não dá mais. Com 1 dava para fazer botar mimadão. Não dá mais. Então, a tendência da sociedade humana, isso eu não estou falando agora, isso eu não estou falando porque eu sou liberal, ou porque eu sou liberal, mas não é porque eu sou liberal que eu estou falando. Isso é o meu lado pesquisador. Da fase, do dia que a gente começou como espécie, para hoje, sempre há necessidade de aumentar o poder das pessoas para que elas possam decidir melhor e operar melhor sobre tudo.
Se a gente olhar para o digital, a gente está fazendo um processo radical de reintermediação. Na digitalização, que é a fase que a gente está vendo com mais clareza, a gente matou o garçom para o restaurante aquilo, a gente tirou o frentista, tirou o assessorista, tirou o caixa de banco, tirou o caixa de supermercado, está tirando, tirou o caixa do banco, e a gente foi tirando, por quê? Dando para as pessoas o poder de fazer as coisas diretamente. Você compra ingresso pela internet, você usa seus bancos pela internet, você faz tudo pela internet, você publica as suas coisas pela internet, você hoje tem curso pela internet, faz prova pela internet, defende tese pela internet. Descentralizou. Permitiu que as pessoas pudessem descentralizar. Isso não foi porque é bom, é gostoso. É obrigatório fazer isso porque aumentou a população, vai fazer isso. O que o pessoal briga com a uberização? E a gente está há um tempão falando sobre isso. Isso já aparece no meu livro de 2013, que eu estou falando sobre isso. Então, olha só. O Uber, vamos entender mídia da seguinte maneira. A mídia tem duas pernas. Linguagem e canal. A digitalização que permite todo mundo trabalhar em casa é o novo canal que surgiu. O Uber é resultado de uma nova linguagem, que eu permito fazer via rastro resolver o problema. Então, primeiro, a gente introduziu o canal e agora a gente está popularizando a nova linguagem, que é essa linguagem dos rastros, que é as estrelinhas, bababá. Qual é a próxima etapa que a gente vai ter que vai resolver o problema desses motoqueiros sem voltar para o velho normal? Vai ser a uberização da uberização, que a gente chama de blockchainização. Qual é o problema que os motoqueiros têm? Eles são muitos numa plataforma só. Então, essa plataforma tem um certo controle sobre os motoqueiros, que isso cria um problema, porque é muita gente para uma plataforma só. O que vai acontecer na nova etapa do pós-novo normal? Porque o novo normal hoje é a digitalização. O pós-novo normal vai ser a uberização, a ampliação da uberização, para resolver, inclusive, o problema da crise econômica. E o pós-novo normal vai ser a blockchainização. Como é que vai resolver o problema? O cara não está gostando da RAP, ele vai para a ZAP. Não gostou da ZAP, vai para a JAP. Não gostou da JAP, vai para a MAP. Não gostou da MAP, vai para a CHUP. Não gostou da CHUP, vai para a IUP. Porque vão ter centenas de possibilidades dele poder trabalhar em vários lugares. Vai haver uma verdadeira competição entre várias propostas e vários projetos. Porque a gente vai ter um novo canal distribuído e não vai ter essa centralização. Nós vamos ter Ubers do bairro, nós vamos ter Ubers das cidades, nós vamos ter Uber dos estados, e aí o cara vai procurando aquilo que é melhor para ele. Então, não é voltar para trás, é ir para frente. O problema, essa crise, Adriana, já aconteceu na estante virtual, já houve guerra, greve dos sebos, já aconteceu no YouTube, galera insatisfeita com remuneração do YouTube, já aconteceu no Mercado Livre, a galera está insatisfeita, porque a gente uberizou e centralizou. Aí a galera fala, mas está tudo centralizando. Está centralizando porque o que a gente chama é curadoria 1.0, é uberização 1.0. A uberização 2.0 é a blockchainização. Aí a gente vai ter, aí sim, eu vou dizer para vocês o seguinte, se a galera já está assustada com o que está acontecendo, o tal do novo normal, a blockchainização é o pós-novo normal. Aí a gente vai ter uma revolução pesada, muita mudança. Aí quando, né? Não sei quando, né? Já está aparecendo em alguns lugares blockchains de Ubers, blockchains de Airbnb, blockchains de Raps, já começa a aparecer. Ainda muito incipiente, não é massificado, não é popularizado, mas já começa a aparecer essa possibilidade. Então, os motoqueiros estão reclamando. O que eles estão reclamando? Porque se você conversar, por exemplo, eu fiz várias entrevistas, eu sou especialista em conversar com motorista de Uber, tem no meu canal,
eu entrevisto motorista de táxi desde o primeiro aplicativo que surgiu. A primeira entrevista sobre o TaxiBit, que foi o primeiro aplicativo uberizado no Brasil, foi o TaxiBit, que já não está operando no Brasil. A primeira entrevista sobre o TaxiBit fui eu que fiz. A primeira entrevista sobre o TaxiBit na TV Globo foi comigo, num jornal que vieram aqui em casa. Que o cara perguntou, quem é que é o melhor usuário aí? Ah, vai falar com o Nepô. Então eu acompanho isso desde o início. Desde o início que eu converso com a galera. Então o que acontece? A galera que trabalha tem trabalho. Porque, Adriano, quando a galera fala assim, Adriana, galera, é porque a gente tem uma crise de emprego, a gente está... Acabou a taxa de emprego. Você tem que fazer taxa de trabalho, não tem mais taxa de emprego. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você falou aí dessa concorrência toda, então é a impressão que eu tenho e que estou concordando com você, estou só endossando. Você não gostou do rap, vai para não sei qual, para não sei qual, para não sei qual. E essa coisa, se não gostou, vai incluir também as opções de empresa na escolha que cuidam melhor dos seus, assim, digamos, funcionários, né? Dos seus entregadores e tal. Porque, por exemplo, uma das coisas que eles estão pleiteando, a gente não tem segurança para entregar comida, tem que pagar o nosso álcool gel, tem que pagar a luva, tem que pagar... Enfim, então, assim, dentro da opção que o cliente vai ter de escolher o aplicativo de entrega ou o Uber, que vai... Se é Uber, se é 99, se é Easy Taxi, se é isso, se é aquilo, também vai passar pela questão, digamos assim, institucional. Que empresa que trata melhor, que empresa que cuida melhor dessa parte também de quem está ali com ela, seja mesmo nesse novo modelo, né? Então, assim... Eu acho que até a ideia para minha filha foi isso. Não vamos voltar atrás num monte de lei, num monte de regra que vai tornar a empregabilidade, né, deles mais complicada, quer dizer, então vai voltar a ter gente desempregada nessa situação aí que você falou, que precisa brigar esse bando de gente que precisa de trabalho, mas não vai ser voltando para o esquema da CLT, por exemplo, né? É esse outro modelo aí. O Brasil está decidindo. O Brasil, todos os países estão decidindo se é zona de abandono ou zona de atração. Se o Brasil resolver, digamos, voltar ao PT no Brasil, aí vira zona de abandono e acabou. Então, aí o que vai acontecer? A galera toda vai vazar, a garotada nova vai vazar, porque não vai ter emprego, nem trabalho. Porque a galera fala, porque vai ter emprego, vai ter pouca gente, vai ter muita gente sem trabalho e pouca gente ganhando bem, que aí vai virar mais ou menos o modelo, vai fazer aquela elite que continua ganhando, né? Você vê que nessa situação toda que a gente está passando, tem uma galera que continua ganhando salário normal e todo mundo está pagando, se esforçando para pagar para essa galera continuar ganhando salário normal. Então, a ideia de carteira assinada, a ideia de funcionário estatal, a ideia de estatal, etc., isso tudo vai ao longo do tempo, não é mais compatível com 8 bilhões. É simples assim. Então, a discussão não é futuro ou não futuro, se vai para frente ou não. A opção é, você vai virar uma zona de abandono ou não. E tem uma coisa que eu queria falar, Adriano, que é o seguinte, que eu vou escrever esse artigo, eu vou dizer o seguinte, eu tinha colocado aqui no texto, um artigo que eu vou escrever, que é o seguinte, por que determinadas mudanças são inevitáveis? Quando a gente fala de sobrevivência, não tem discussão. As mudanças que são evitáveis são aquelas que a gente pode dizer assim, eu vou assistir um filme do Netflix ou não vou? Tá bom, você vai decidir. Caiu o Netflix. Agora, começa a dizer, está faltando gás, está faltando água, está faltando luz, está faltando mercado, não tem onde comprar as coisas, aí é uma crise de sobrevivência. Então, não tem como discutir esse assunto. É uma mudança inevitável. Então, nós vamos caminhar para a descentralização. Então, a outra coisa que a gente descobriu aqui nos nossos estudos é o seguinte, que aí a gente dá um avanço na discussão do liberalismo, Adriana. Nós estamos trabalhando com a ideia da descentralização progressiva.
descentralização progressiva. Tem uma coisa que é interessante, que a gente vai estar estudando agora essa temporada, a gente trabalha por temporada. Então, a gente está entrando agora em julho na quarta temporada ou quarta imersão dos bimodais. Tem uma coisa interessante, e aí falando aí da escola austríaca, que a gente está incorporando ideias da escola austríaca para a antropologia da sobrevivência. Tem um estudo do Hayek, eu vou até estudar o livro dele, o Servidão Humana. O Hayek fala uma coisa que é bem interessante, que é o seguinte: quando chegou a União Soviética, ele falou, não vai dar certo. Aí a galera falou, mas como assim não vai dar certo? Ele falou, não vai dar certo. Não é um problema moral, não é um problema político, é um problema econômico. Não vai dar certo a União Soviética. Por quê? Aí qual é o argumento dele? Não tem propriedade privada. Se não tem propriedade privada, não há trocas. Se não há trocas, não há preço. Se não há preço, as pessoas não conseguem tomar decisões de maneira descentralizada. Se não há decisões descentralizadas, as decisões são centralizadas. Aí, quando você tem o preço do tomate e cebola, o cara, vou plantar tomate ou cebola? O preço do tomate está subindo e o da cebola está caindo. Vou plantar tomate. Por quê? Tem demanda. Então, o preço ajuda na demanda. Quando você vem para o aumento da complexidade, e é isso que a gente está agregando à escola austríaca, quando você aumenta a complexidade demográfica, você necessariamente precisa descentralizar. E é por isso que está surgindo os rastros das formigas. Os rastros das formigas é mais ou menos o que o Hayek disse do índice de preço. Porque você precisa descentralizar as decisões para melhorar a qualidade das decisões. Nós temos uma oportunidade, Adriana, você vai se candidatar aí, e tomara que você seja eleita, nós temos uma oportunidade no Brasil, e agora eu vou fazer um curso sobre o futuro da educação. O Brasil hoje tem um déficit educacional gigantesco. A forma de resolver o problema da quantidade na qualidade, qualidade na quantidade, quantidade na qualidade, que é o que a gente precisa resolver, é através da uberização da educação. É deixar a garotada aprender sozinha. Qualidade na quantidade. Grandes plataformas de aprendizado. É como se fosse o Waze da educação. Se a gente fala isso para um professor, o cara tem vontade de bater em você. Se você fala isso para um profissional de educação, o cara tem vontade de bater em você. Porque ele vai perder status. Ele vai perder o espaço que ele tem. Mas eu não estou preocupado com o profissional de educação. Eu tenho que estar preocupado com o cara que precisa aprender. A gente não pode mais pensar em educação para o cara que está ensinando. Tem que pensar em educação para o cara que está aprendendo. Para o cara que precisa aprender, competir nesse novo mercado. Então a gente tem uma oportunidade, o Brasil tem uma oportunidade gigantesca de ser inovador nessa área. E depois de exportar. Só te interrompendo rapidinho, a única coisa para isso, né? Eu concordo plenamente, até porque o pessoal mais simples, por exemplo, economizaria na passagem, é mais seguro, está dentro de casa. Agora, precisamos ter aí uma rede de Wi-Fi, precisamos ter um sistema aí que atenda todo mundo, né? Porque a gente agora está com um problemão no Enem, porque ninguém estava preparado para essa situação de pandemia, de educação à distância, que já deveria estar preparado, eu acho. E o que acontece que a gente vê é que as pessoas mais simples, com menos poder aquisitivo, não têm rede, aparelho suficiente para assistir às aulas e para fazer, por exemplo, o Enem. Criou-se aí um problema grave e que, nesse ponto, eu entendo eles, porque são jovens ali pegando o celular da mãe, pegando o computador emprestado, etc. e tal, e a gente sabe que não é bem assim, porque se a gente aqui muitas vezes fica sem internet, bastou todo mundo fazer live no mesmo horário, bastou que isso aqui já explodiu, quer dizer, é preciso um mínimo de garantia aí que todo mundo tenha acesso à internet, né, Nepô? Não, eu não vou, eu concordo e não concordo. Vou explicar por quê, Adriano, porque olha só, o que a gente precisa agora é criar um modelo. Eu não preciso, a ideia que a gente defende aqui, a gente tem aqui uma metodologia que chama inovação bimodal administrativa. Na inovação bimodal administrativa, eu não penso em massificar no início. Eu preciso criar a semente. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é criar a semente. É criar o modelo. Então, depois que eu criei o modelo, digamos aqui no Rio, vamos supor, a gente cria um modelo assim, a gente pega lá um bairro qualquer e diz assim, aqui a gente vai fazer a primeira experiência.
Ah, precisa... O pessoal não tem celular. Então, tá, vamos pegar, distribuir celular para 400 crianças e vamos ver como é que vai fazer aqui. E vamos fazer o primeiro protótipo. É assim que funciona nas startups. Você faz o primeiro protótipo. Aí a gente faz a avaliação. O que deu errado, o que não deu. Depois a gente faz o segundo protótipo. Entendi. E aí vai fazendo e vai expandindo. E aí os problemas que vão acontecer. Porque aí o cara fala o seguinte: ah, eu não posso pensar nisso. Porque aí começa assim: ah, eu não posso começa pensar. Muita resistência, né? Eu não posso pensar em comida macrobiótica, porque tem gente no Brasil que come uma vez por dia. Então, quando todo mundo estiver comendo no Brasil, aí a gente vai pensar em comida macrobiótica. Ah, quando a gente tiver pensar, a gente não pode pensar numa privada essa do Bill Gates, uma privada que não tem dejeto. Não podemos pensar nessa privada, porque não dá para mandar para todo mundo. Não, peraí, faz a privada, que não gera dejeto, faz 10, depois faz 100, daqui a pouco faz 1 milhão. Agora tem que fazer 10. O que o pessoal fala? Como não vai para todo mundo, é melhor não fazer nada e fica parado. Então não vai... Eu, inclusive, eu teve uma época que a gente, naquela campanha de 2014, me pediram para fazer um programa. E aí minha proposta do programa foi zonas de inovação no país. Não tem Zona Franca de Manaus? Zona Franca de Inovação. Então, uma cidade é escolhida para, naquela cidade, quebrar determinadas leis para experimentar a inovação. Senão, a gente não vai sair nunca. O Brasil todo precisa mudar para todo mundo, e aí não vai acontecer nunca, não é assim que funciona. Entendi. Né? Então, tem que ter zona... Já, claro, a ideia já de ter estados com muito mais independência seria ótimo, mas zonas livres para inovação. Aí teria um decreto, o Congresso aprova essas zonas, e nessas zonas, aí, digamos, a população escolhe, vai para um plebiscito, diz que quer, e tal, babá, e ali vai se fazer as experimentações dentro de determinado tipo de coisa. E aí a gente começa a inovar. Ou faz isso, ou a gente não vai conseguir virar zona de atração, vai ficar aí nessa zona de abandono. Concordo, é verdade. Tem que tentar começar ali com uma experiência menor e depois que conseguir, que testar ali, aí sim, como que vai expandir. É verdade, porque senão já começa a travar no começo da ideia e ninguém faz nada, né? Não faz nem para uns, nem para ninguém, né? Por exemplo, pega uma escola privada aí, ou pega qualquer coisa, ou pega, nem que seja classe média, classe alta, não interessa. O problema é o modelo. Depois que desenvolveu, porque o modelo é exponencial. Vou agora fazer um comentário, olha que interessante, para você ver como é exponencial. A TV Globo tem de 20 a 40 milhões de usuários. A última informação que eu tive do Netflix, o Netflix tem 220 milhões de usuários. 220. Sabe quantos usuários tem no YouTube? 2,2 bilhões de usuários. Está dando para entender por que a gente tem que uberizar? Porque eu consigo fazer um canal de vídeos para 2,2 bilhões de pessoas, coisa que eu não consigo de outra maneira. Então, a gente pode resolver o problema da educação, da saúde, do direito, da justiça, do saneamento, de muita coisa, usando a uberização e depois a blockchainização. As pessoas não estão enxergando isso. Isso é precarização do trabalho, isso é tal. Porque a galera não quer perder a boquinha. A pessoa não está preocupada com o cara que está entregando, com o motoqueiro. Ele está preocupado que ele faz a intermediação, é o sindicato que está preocupado, é o PT que está preocupado, entendeu? Que o cara faz a intermediação, ele não quer perder a intermediação. Você falou de esquerda e direita. O que existe no mundo sempre existiu e sempre vai existir. São só duas visões de mundo. São só duas polarizações. Centralizadores e descentralizadores. Que vão aparecer na história de várias maneiras, em várias situações diferentes. Continua a mesma coisa. Os centralizadores e os descentralizadores. Então, a gente criou até um grupo chamado descentralizadores, porque eu não gosto do termo liberal, porque eu sou uma pessoa muito lógica.
que eu não gosto do termo liberal? Liberdade, porque nós somos a favor da liberdade. Liberdade, para mim, não dá para fazer uma planilha Excel. O cara diz, eu sou liberal. Tá, mas dá para fazer uma planilha Excel com liberdade? Não dá. Liberdade é subjetiva. Descentralização não é subjetiva. Eu consigo fazer uma planilha Excel para dizer se um prefeito é descentralizador ou se ele é centralizador. Se ele aumentou o número de possibilidades da população participar no governo dele, se ele descentralizou as decisões, se ele descentralizou o operacional dele, ou se ele não descentralizou. Aí eu posso dizer, esse cara é um descentralizador ou tem uma tendência descentralizadora. Ou ele é um centralizador ou tem uma tendência centralizadora. A Dilma, por exemplo, é um viés fortemente centralizador. O que aconteceu? O Brasil foi para essa crise toda que está aí. Radicalizou na centralização, deu o que deu. Então, a gente precisa, inclusive, aí a gente conversou isso na live que a gente participou do passado, o próprio Partido Novo tem que ser novo no novo. O novo tem que ser pós-novo. Porque o novo ainda está abraçado no liberalismo do século passado. O novo tem que ser o defensor radical da uberização, da blockchainização, em todos os governos do novo. E para dentro do partido, uberizar o partido. Não pode ficar o João apitando lá em cima, dizendo que é o que não é. Isso é lobo. Então, o Partido Novo é um partido novo, mas que tem um modelo de administração dos lobos, não das formigas. Então, todo o partido deveria ser uberizado, não deveria ficar a direção dizendo quem pode isso, quem não pode aquilo, agora pode ter candidato. Uberiza tudo, estrelinha, sobe e desce e deixa a galera descentralizar. Não vai ter corrupto. Não vai ter corrupto. Porque no momento que o cara começa a vacilar, vai aparecer a estrelinha dele. Ele sai da plataforma, ele sai do partido. É simples assim. Você teria, de repente, aí milhares de gente, milhões de pessoas participando desse projeto. Aí não, começa a segurar. O partido fica aí nesse rame-rame e não entende o que está acontecendo. Eu acho que a gente vai caminhar para isso. É como você falou, são modelos que ainda estão se adaptando e, né, é um teste, e aí quem está agora entrando vai descentralizando isso. Eu, por exemplo, fiquei muito mais encantada pelo partido depois que eu fui candidata em 2018, depois que o pessoal de 2018 foi eleito, e que estão lá trabalhando. Quer dizer, o partido passou cada vez mais a ser dessas pessoas, né, a ser representado por essas pessoas que estão ali trabalhando e estão trabalhando bem. Então, Adriana, você vai ser a primeira candidata do Novo uberizadora, blockchainizadora. Você vai criar essa modalidade para mim. Não, você vai ser a primeira. É isso aí. Você vai ser a primeira. Nós estamos já na segunda live. Você vai ser a primeira, a uberizadora. Todo mundo vai saber, tá maluca? O que é isso? Não, eu sou uberizadora. E aí você vai ver. Vamos levar essa ideia para frente aí. Vamos lá. Bom, partindo aqui, né, que já estamos há quase uma hora online, eu queria que você, para finalizar, fechasse muitas participações aqui, tá? Fantásticas explicações, excelente, faz todo sentido. A Ana Luísa Rego, que foi sua colega, não sei se da faculdade. Na PUC, meu amor, beijo, Ana, um beijão. Assistiu a gente lá de Nova York, ela está morando lá. E, enfim, várias aqui. A Vera falou, essa mudança completa que você se refere é uma consequência normal do futuro ou da época do coronavírus? É do futuro, senão a gente não vai ter, né, Nepô, como se sustentar, como sobreviver. O coronavírus só acelerou, mas isso aí... Só acelerou. E só mostrou o quão é importante estar aberto a isso tudo, né? Porque quem não abriu agora a mente realmente sentiu ainda mais os efeitos, eu penso. Então, eu vou agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo que ainda vai assistir depois, porque tem acontecido muito isso. E quero deixar para você encerrado. Eu jogo um beijo para todo mundo que estava aqui o tempo todo. Quem ainda vai entrar, deixa para vocês. Bom, galera, então olha só. Vou dar uma dica para vocês. E aí eu vou fazer minha propaganda e meu marketing aqui. Eu tenho uma escola, não é por causa de pandemia, nós já estamos no WhatsApp, eu estou completando 2 anos, entregamos agora
o 260 certificados em futurismo competitivo. A nossa escola é baseada na antropologia da sobrevivência, é uma escola toda pelo WhatsApp, que a gente faz uma formação em futurismo competitivo. Agora a gente está trabalhando com imersão. A pessoa fica 6 meses com a gente, recebe leituras, acompanha produção de textos juntos, que a gente faz juntos, acompanha, faz a formação, se certifica, e ela passa a ter essa visão de futuro mais consistente, como pai, como profissional, como pessoa, como empresário, como empreendedor, como político, como deputado, como prefeito. A pessoa passa a ter uma visão diferente. Começa a não mais aceitar determinadas coisas que estão acontecendo. Aí você vai dizer, pô, como é que eu me ligo a você? Eu vou te dar meu zap, 21 99608 6422. Vou repetir. Tá aqui também, ó. Eu botei um banner, né, pô? Isso, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal. A nossa escola é a melhor disparado. E aí, se alguém disser que não é, vamos fazer um debate. É a melhor escola de futurismo do Brasil. A gente prepara o cara para entender sem mimimi. Então, se você quiser dar um salto quântico, sair de Matrix, que a galera está em Matrix, toma a pílula vermelha, que é essa aí, ó, 99608-6422, e aí tu fala, né, pô, quero participar, eu te dou os links, você já entra, e se não quiser fazer parte da escola, que é pagando, você pode receber meus artigos de graça pelo Telegram ou pelo WhatsApp, não paga nada, todo dia eu estou aí perturbando a galera. Adriana, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo convite, podemos marcar outra aí para a gente brincar com a galera aí. A próxima, bom, eu quero dizer que o TSE me autoriza a dizer apenas que eu sou postulante a candidata a vereadora. Mas quando eu puder, eu vou conversar com o Nepô para fazer aí a uberização da campanha, quando puder, e até da pré-campanha, para a gente já inovar desde a campanha, né, Nepô? E depois continuar com isso. Vamos fazer isso. Quem já sabe? Já tem meu voto. A Adriana vai fazer, já tem meu voto. Eu vou votar numa futura candidata que não é candidata ainda, uma tal de Adriana, não sei o quê, que vai ser candidata. E essa pessoa já tem meu voto. Te adoro. Beijo, gente. Beijo, vamos pro futuro. É isso aí. Beijão. Tchau, tchau. Valeu, galera. Muito obrigado aí.